Serviço Divino de Palavra, Páscoa, domingo 17 de abril de 2022, Apóstolo Reinaldo. Está em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Até aqui. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, amados irmãos. Temos por ser um domingo de festa para nós, temos a leitura bíblica. A irmã vai ler para nós. Mateus 28, de 1 a 8. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou tenho dito. E, saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Muito obrigado. Bem, amados irmãos, como agora há pouco na oração falava da alegria nossa no dia de hoje, é um dia muito feliz e importante para nós, por nós podermos também, nos dias de hoje, lembrar do grandioso acontecimento que foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, denominado como a Páscoa. E essa leitura bíblica da irmã, junto com o texto bíblico que nós podemos ter lido, eu, quando ouvi a leitura, eu pensava que já dava para falar o amém do serviço divino e encerrar a prédica. E uma leitura que faz a gente viajar no tempo, se colocar naquele momento das mulheres que ali vivenciaram o anunciar do anjo, se concretizava aquilo que era a promessa de Jesus. E as duas Maria ali, Maria Madalena e a outra Maria, puderam ter esse privilégio já de viver, a graça de poder anunciar o que elas tinham vivido ali através dos anjos. E dá para fazer muito pensamento com relação a isso, se a gente pensar nos guardas que se assustaram e ficaram como mortos ali. Mas as duas ficaram, creio que também assustadas, mas em seus corações eu acredito que puderam saber que algo maravilhoso estava acontecendo ali. E a indicação do anjo fosse que ela rapidamente fosse anunciar aos discípulos. E por isso que eu disse que a gente pode fazer muitos pensamentos, muitas coisas maravilhosas apenas com essa leitura. E uma delas que eu pensava agora, por que o anjo pediu para ela ir rapidamente ali anunciar, Porque
eles já estavam meio cansados de esperar, já estava chegando já nos últimos instantes finais que Jesus Cristo falou que ressuscitaria ao terceiro dia. É tanto que 2 discípulos, né, que tem a passagem na Sagrada Escritura no caminho de Emaús, eles já estavam desanimados, né? Foi aonde ali o Senhor apareceu para eles, claro, num corpo transfigurado. Eles não conheceram a Jesus, e Jesus, ouvindo as lamentações deles, já estavam reclamando que não estava demorando, que não ia acontecer, porque eles já estavam voltando. E depois eles puderam reconhecer que aquele que acompanhava eles era nosso Senhor Jesus Cristo. E por outro lado, elas também tiveram a incumbência de avisar os discípulos lá, porque quando o anjo falou rapidamente vai, porque certamente o Senhor sabia que eles já estavam naquela fadiga, né, de esperar, né? A gente também se coloca no lugar deles e vê que eu acredito que não era nada fácil. Então rapidamente se mudou a situação. Então a gente faz pensarmos também, para nós nos dias de hoje, amados irmãos, como que está a nossa paciência? Será que estamos fadigados? Porque tem muita coisa deste tempo, por exemplo, que quer ofuscar a nossa alegria desse dia tão importante que é a Páscoa para nós, com uma série de preocupação, de coisas, situação, e com isso fazer também que nós ficamos desanimados e tristes. Isso faz parte da nossa vida pelos nossos acontecimentos. Então a gente também quer pensar que como que nós gostaríamos de aparecer um anjo para nós e alertar, não, vai acontecer, vai mudar, o Jesus ressuscitou. Imaginemos, amados irmãos, o ânimo que aqueles 2 discípulos de Emaús e a situação que mudou quando as 2 Marias avisaram lá os demais discípulos que Jesus havia ressuscitado, que ele já não estava mais ali no sepulcro. Então nós também podemos imaginar hoje que gostaríamos. Por isso que o texto da Bíblia fala: olhai para as coisas de cima, olhai para frente, olhai para as coisas de cima, porque se a gente ficar olhando muito para baixo ou do lado, procurando às vezes solução com a nossa própria força, a nossa própria sabedoria, certamente porque nós estamos caminhando para o sentir humano, para o lado humano, e nós vamos barrar com os obstáculos, com desânimo, com o pensamento próprio, com os oferecimentos, com as tentações deste tempo, que esse é o trabalho do maligno. Então nós temos que continuar olhando para cima, amados irmãos, porque a palavra tem uma parte aqui que fala que nós temos que nos concentrar naquilo que é importante, nos concentrar firmemente naquilo que é importante. E como filhos de Deus, nós temos aprendido ao longo do tempo o que é mais importante para nós. Claro que na vida tem muitas coisas importantes: trabalho, saúde, família, uma série de coisas. A saúde, nosso bem-estar, tudo isso é importante. Mas o mais importante ainda continua sendo que cada um de nós, como filhos de Deus, continue firme na fé, no crer, amados irmãos. Porque a palavra também diz, amados irmãos, que quando foi a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, todo o seu sofrimento que ele aspirou, né, quando aconteceu tudo isso, estava nos olhos de todos ali. Todos viram, né, a morte dele, muitos assistiram, e havia ali, né, grande multidão, e todos viram. Mas um diferencial para alguns naquele tempo, e muito válido para nós nos dias de hoje, amados irmãos, que Jesus apareceu
para aqueles que creram e permaneceram crendo nele, não com aquele Cristo que morreu na cruz fisicamente, mas aqueles que creram em todo o seu evangelho, em todo o seu ensinamento, porque não acabava ali o seu ensinamento, porque ele depois deixou a sua igreja, deixou o ministério de apóstolo para continuar a sua obra. Então ele apareceu para aqueles que continuaram firme e crendo, que não foram muitos, foram poucos, né? Ali relatou a leitura da irmã, como que aconteceu tudo isso, e Jesus depois continuou aparecendo em outra ocasião, até depois ascender ao céu, e esse plano, essa parte da fé e do crer, amados irmãos, ela continua até hoje, até o cumprimento da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um motivo, né, da Páscoa, do viver a Páscoa, da alegria, da esperança. Porque quando isso aconteceu com Jesus Cristo, ele restabeleceu a esperança novamente naqueles que criam e tinham fé. E isso não mudou, amados irmãos, isso até hoje nós podemos desfrutar isso como filhos de Deus, nas nossas idas e vindas, né, nos nossos altos e baixos da vida, que faz parte. E por isso que um dos pontos aqui, amados irmãos, quando fala de pensar nas coisas de cima, pensar nas coisas do alto, faz a gente pensar que a gente tem que realmente valorizar e dar valor, se concentrar naquilo que realmente tem importância. E a maior importância, o maior dádiva de Deus para nós é a salvação da alma. Isso é importante. Temos que cuidar das outras coisas, temos aprendido isso. Muitas coisas são importantes, mas nós queremos cuidar de que realmente aquilo que é algo eterno, que é a nossa alma, ela tem que ter um cuidado especial, se concentrar nisso. E outro ponto aqui também que me chamava a atenção, 3 pontinhos aqui, amados irmãos, quando se fala de pensar no alto, pensar nas coisas de cima, aqui fala andar na realidade, no caminho da realidade, ser real. E quando a gente fala em realidade, em real, a gente pensa, o que é o contrário de real? Talvez seja a enganação ou o ilusionismo, viver iludido com uma ou outra coisa, que talvez com um ou outro fala, caminhos, né, que alertado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, alertava sobre esses falsos caminhos que se abririam, e são caminhos fora da realidade, do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, do evangelho da salvação, não o evangelho da vantagem, de levar vantagem, de ter a ilusão de que Cristo, porque eu sou de Cristo, eu não tenho que ter problema, eu tenho que ter uma vida regada de desejos pessoais, de necessidades que... Isso não é andar em cima de uma realidade, amados irmãos. Então, isso faz nos pensar também, né? E o outro ponto, terminando esta parte do serviço divino aqui, fala do espiritual, né? E essa parte, amados irmãos, é a parte que junta com o nosso texto, de olhar para as coisas de cima, significa olhar para o espiritual, porque Cristo não está mais fisicamente entre nós. Por isso ele deixou os ensinamentos, o evangelho, deixou sua igreja, deixou o ministério de apóstolo para conduzir essa igreja, o qual ele alertou aos discípulos que quando
quando Jesus passou essa responsabilidade para eles, que não era fácil, e como ser humano, certamente não iam suportar essa responsabilidade, mas Jesus aliviou, ele falou, não, o Espírito Santo, eu vou rogar ao Pai que o Espírito Santo vai dizer aquilo que vai guiar vocês naquilo que vocês têm que fazer. Amados irmãos, esse é o sentido espiritual, que quando nós olhamos para a nossa fé, para o nosso seguimento como filhos de Deus, que é a igreja invisível, amados irmãos, que a igreja invisível, que é a igreja perfeita de Cristo, tem que ter fé, porque é invisível. A igreja de Cristo nos prepara para um futuro, para o retorno de Jesus, que ainda não aconteceu. Precisamos da fé e de crer para chegar até este dia. Então essa é a parte espiritual, amados irmãos. Nós não queremos exigir de Jesus mais, ou da igreja que ele instituiu, que nos prove visivelmente, né, que muitos hoje buscam isso, e muitos pregadores anunciam isso, mas a nossa fé, o nosso crer leva a nós crermos nas coisas sem ver tudo isso. Jesus chamou a atenção de Tomé. Cada volta e meia a gente lembra essa passagem do Tomé na Bíblia, né? Quis ver a mão de Jesus e ele repreendeu, dizendo, bendito aquele que crê sem ver. E nós cremos, hoje nós cremos, como filhos de Deus, nós cremos, sem que nada de extraordinário ou fora do comum aconteça para que a gente crê. Não. Certamente até acontece, né? Mas é algo tão maravilhoso a nossa fé, o nosso seguimento, que muitas vezes acontecem essas coisas com nós nem saímos anunciando, fazendo propaganda, porque o seguir a Cristo precisa da fé e o crer e não vivenciar um milagre, uma coisa. Podemos viver um milagre, mas a gente sabe que o maior de todos os milagres continua sendo a salvação da nossa alma, amados irmãos. Então, aqueles que crê terá parte na ressurreição. E nada vai poder impedir isso, amados. Aqueles que creem e têm fé, continuam assim até hoje, e nada vai poder impedir. Veja que segurança, queridos irmãos, a gente poder ouvir isso, que nada vai poder impedir. Toda força que existe no mal não vai impedir isso. Porque em cada serviço divino, amados irmãos, nós temos este encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com o ressuscitado. Imaginem, amados irmãos, poderíamos pensar, puxa vida, como aquele povo, os discípulos, as duas Marias foram presenteadas de vivenciar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ter sido algo maravilhoso, né? Não existe palavras, não tem como buscar explicação, mas certamente foi algo fantástico. E poderíamos questionar, e hoje, né? Amados, continua, porque a nossa fé e o nosso crer, para a nossa alegria, nós encontramos com Jesus em cada Santa Ceia, em cada comunhão com a Santa Ceia. Este está um encontro, amados. Recentemente tivemos um serviço divino que falava da importância da Santa Ceia, né? A maneira que nós nos apresentamos para tomar a Santa Ceia, porque aqui é o encontro com Jesus. Então ele não nos abandonou, não deixou sozinho. Não vamos pensar como alguns discípulos ali, achando que estava demorando, que talvez já começaram a ter dúvida se isso ia acontecer. Dúvida é o túmulo da fé, um apóstolo já dizia, amados irmãos. E a nossa tarefa é anunciar, queridos irmãos, a ressurreição de Cristo, o verdadeiro plano que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer sobre essa terra, o qual, neste domingo de alegria e de felicidade, a gente pode também
levarem nossa alma e nosso coração. Amém.